A gente segue falando sobre essa situação e agora, para discutir alternativas, eu recebo aqui no estúdio o professor de Direito da UPF, professor Luiz Fernando Pereira Neto. Bem-vindo ao estúdio do Jornal do Almoço, professor. Qual a alternativa para o sistema penitenciário para que os criminosos paguem pelas penas, pelos crimes que cometeram, cumpram suas penas, mas que tudo isso que a gente mostrou evolua, né? Que não seja dessa forma. Boa tarde. Boa tarde. Não há alternativa outra que não investimentos, né? São vários os investimentos que podem ser feitos aqui, há várias alternativas, como, por exemplo, penitenciárias menores, com grupos de apenados menores, que então isso possibilitaria um maior incremento de trabalho e estudo aqui, sempre com respeito aos direitos e garantias fundamentais que são percentuais tanto na legislação de execução penal quanto na Constituição Federal. Então, nós temos hoje, inclusive, uma ADPF, a ADPF 347, que está em curso no Supremo Tribunal Federal, já com liminar concedida nesse sentido, ainda o mérito pendente, que determina exatamente algumas providências, como, por exemplo, a audiência de custódia, que nós não temos implementado essa audiência de custódia, que permite a diminuição de prisões no Brasil, né, através da apresentação imediata do preso, justamente também por falta de pessoal, da SUSEP, dos próprios órgãos vinculados ao Poder Judiciário. E destacando ainda a questão das APACs, que são as associações que nós temos de proteção e amparo ao reeducando, ao condenado, que são fundamentais dentro dessa linha. Minas Gerais é exemplo, Espírito Santo é exemplo, estados que passaram por uma situação muito parecida como a nossa, e se consegue hoje já perceber uma diminuição muito interessante em termos de reincidência, de índice de reincidência, e é aí que nós temos que pensar, porque afinal de contas nós estamos em uma lógica de reprodução do crime. Nessas reportagens se pode visualizar isso muito bem. As carceragens superlotadas fogem do controle do Estado, acabam produzindo uma criminalidade de intensa gravidade, vai para as ruas, o Poder Judiciário, pressionado também pela sociedade, acaba também prendendo mais gente, que volta para esse mesmo sistema se reproduzindo. Mais vagas é necessário, mas não é só isso que nós temos que pensar. Se o Estado não cumpre com o seu papel, construindo novas vagas, abrindo novas vagas, uma alternativa seria privatizar esse sistema? É um tema polêmico, porque a privatização adotada em países como os Estados Unidos, por exemplo, tem sido abandonada com o passar dos tempos naqueles estados, né? Porque, ao fim e ao cabo, é obrigação do Estado permitir ao cidadão que cometa um crime cumprir a pena dentro do seu sistema. Ou seja, seria atacável apenas em um pequeno percentual. O que nós temos que pensar é quem nós estamos prendendo, por que estamos prendendo, ou seja, descriminalizar condutas que estão levando pessoas às carceragens, ocupando vagas que deveriam ser destinadas àqueles que efetivamente têm que lá estar. Ok. Professor Luiz Fernando, muito obrigado pela contribuição nessa nossa discussão, desde segunda-feira tratando sobre esse tema, fechando aí então com essa entrevista. Muito obrigado pela vinda aqui no estúdio. Eu que agradeço.